Com a graça e a paz do Senhor. Irmãos, como todos bem sabem, nós continuamos o ciclo de estudos agora na Epístola de Tiago. O início do capítulo 1 foi trazido à meditação aqui pelo nosso pastor auxiliar, o pastor Elano. Eu fiquei incumbido de continuar e encerrar esse capítulo 1. Trazendo um pouquinho das curiosidades que ele trouxe também, o autor é Tiago. Não o Tiago apóstolo, mas Tiago, irmão de Jesus. A data de escrita dessa carta é por volta de 50 depois de Cristo. E os destinatários são as 12 tribos de Israel, dispersas pelo mundo. O nosso tema hoje é ser ouvinte e praticante da palavra. Não basta apenas ouvir, tem que praticar, tem que viver. Não é só saber falar, é demonstrar através de suas ações que nós vivemos essa palavra. E aí vamos à nossa leitura, irmãos. Peço até perdão porque ficou um pouquinho deslocado. Mas abram suas Bíblias aí em primeira Epístola de Tiago, em Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. Que diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque aqui a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, receberei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu próprio rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Ainda aqui um pouquinho na Epístola de Tiago, ele nos apresenta uma fé autêntica, se manifesta em ações concretas e transformadoras. O apóstolo nos convida a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, demonstrando essa fé genuína que se traduz em um estilo de vida e honra a Deus e que abençoa o próximo. Antes de iniciar realmente a nossa meditação, eu quero deixar uma pergunta para que todos vocês meditem até o final deste culto de adoração. São os grandes feitos, o grande poder que refreia o mal no mundo, ou são as pequenas ações diárias? Aqueles pequenos atos de bondade, pequenos gestos, o nosso dia a dia vivendo a palavra, que garante que o Senhor está vivendo entre nós. Por favor, meditem nessa pergunta. E ao final, eu acredito que vocês terão a resposta por si mesmos. Chegando aqui no nosso primeiro ponto desse texto, e aí eu vou abordar um pouquinho do que está entre o versículo 19 e o versículo 21, Tiago nos leva a meditar, primeiramente, no ouvir e no falar. Eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido alguém dizer: olha, ouça mais e fale menos.
você tem 2 ouvidos e uma boca. De uma forma bem grosseira, é isso que Tiago está nos dizendo também. Pare, ouça, interprete o que você ouviu, contextualize tudo que você ouviu antes de falar, antes de emitir uma opinião. Tente em primeiro entender como essa mensagem chega até você. Como tudo que você está ouvindo, que o seu interlocutor está falando, faz sentido para você e está de acordo ou não com a palavra de Deus. É isso que o Tiago está nos falando. Ele nos exorta a estarmos sempre prontos a ouvir, sermos tardios em falar e mais tardios ainda em se irar. Justamente porque a ira humana, ela não produz justiça. Ela não está com o Espírito de Deus nela. E aí nós devemos, portanto, rejeitar toda a imundícia, toda a impureza, toda a maldade e receber com mansidão a palavra de Deus. Nós vivemos em uma era em que pessoas que trazem mensagens de correção, mensagens de exortação, mensagens duras, uma palavra que toca na ferida das pessoas, não é bem recebida. Uma mensagem que traz uma correção para a igreja tende a ser rejeitada por muitos. Mas a fé autêntica começa justamente nessa disposição de ouvir a Deus. Quem está trazendo a mensagem, se a mensagem é dura, não é o pregador, é Deus. Eu estou aqui fazendo apenas um papel de porta-voz. Mais uma vez, eu faço aqui uma comparação de uma oficina. Se qualquer um de nós leva um veículo a uma oficina, nós não pagamos as ferramentas, nós pagamos ao mecânico, aquele que presta o serviço, aquele que executa a obra, aquele que faz a manutenção, a correção. A ferramenta é apenas usada. E quem traz a mensagem aqui nessa tribuna é uma ferramenta. Quem realiza o serviço, quem traz a correção, é o nosso Deus. E aí, esse Deus, Ele está com misericórdia sobre nós quando traz essa correção, quando traz essa palavra de conserto. Nos tira da ilusão do ouvinte esquecido. Nós, como servos de Deus, temos como premissa conhecer a palavra, ler a Bíblia e viver os ensinamentos dessa palavra, desse Deus que se sacrificou por nós, que morreu por nós. Não devemos apenas ser ouvintes. Não devemos vir apenas no domingo para sentar nesses bancos duros e ouvir uma mensagem que afaga o nosso ego, que esquenta o nosso coração. Mas devemos conhecer o que Deus tem planejado para nós. Devemos saber como Ele quer que nós nos portemos para sermos representantes, servos, sacerdotes e embaixadores da Sua palavra. Uma palavra que tem como premissa e como promessa nos salvar. Uma premissa que Jesus Cristo demonstrou durante toda a sua vida. Ele viveu se afastando do pecado. Ele viveu conforme Deus queria que ele vivesse, nos dando exemplo, nos mostrando que é possível um homem falho, imperfeito, pecador, viver neste mundo cruel, injusto, caído no pecado e corrompido, sem pecar. Tiago nos adverte contra a ilusão de apenas ouvir a palavra sem praticar. Quem age assim não está enganando os outros, não. Está enganando a si mesmo. Essa palavra, ela não é um livro de autoajuda. Ela não é um livro motivacional. É um manual de fé e prática.
é o nosso manual de fé e prática. Sem ele, nós estaríamos apenas fazendo boas ações vazias. Sem a vivência dessa palavra, boas ações não importam de nada, que a própria Bíblia já nos alerta. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é alvo por bem fazer. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, que se sacrificou por nós. E na crença de que tudo que lemos na Bíblia é verdade. O homem que vê o seu reflexo no espelho, logo se esquece de como era. Ele envelhece, ele tira a barba, ele muda o cabelo, o rosto se altera, a mulher pinta o cabelo. Mas aquele que conhece a si mesmo por dentro, aquele que não se olha apenas no espelho, sabe do que é capaz e como é fraco, distante da presença de Deus, esse vive um verdadeiro evangelho. Uma fé que não se traduz em ação, uma fé que não está firmada no verbo, é uma fé vazia, é uma fé vã, é uma fé ineficaz. A nossa fé não está nas nossas palavras. A nossa fé está nas nossas ações. Está na aplicação diária dos ensinamentos que Deus tem para nós. Está no viver esse evangelho. Em pôr em prática cada versículo, cada mandamento, cada ensinamento, cada lição que Jesus, os apóstolos, os profetas, os sacerdotes e todos aqueles que serviram Deus ao longo da história humana nos trouxeram. E nós não aprendemos só com quem fez o certo, não, irmãos. A Bíblia nos traz exemplos de homens de Deus que erraram, para que nós conheçamos também o erro. O ser humano tem a tendência de aprender muito mais através da dor do que pelo amor. O amor de Deus é grande para nos ensinar, mas a justiça de Deus, que nos traz dor algumas vezes, ela nos ensina muito mais. A criança que está crescendo dentro da sua casa e o seu pai diz, não corra que você vai cair. A criança continua correndo. E no momento que cai, aí ela aprende que não pode correr. No momento que se machuca, aprende o que não pode fazer. E a partir daí, ela não repete o erro. É natural do ser humano desafiar ordens. É natural do ser humano tentar e testar limites. Mas, através da vivência da palavra, nós percebemos que não adianta testar limites com Deus. Ele é maior do que nós. Ele é mais poderoso do que nós. Ele vai nos corrigir toda vez que errarmos. E misericórdia de nós se Ele não nos corrigir. O Pai corrige a quem ama. O Pai corrige a quem Ele quer bem. E o nosso Deus nos corrige enquanto Ele quer nos salvar. Se Ele deixa de nos corrigir, irmãos, é a pior coisa que pode existir nas nossas vidas. Isso quer dizer somente uma coisa. Deus, ao deixar de corrigir alguém, Ele está abandonando esta pessoa à própria sorte, aos próprios interesses, às próprias concupiscências, à própria vontade. No momento em que Deus deixa de corrigir o seu servo, a sua serva, Ele está dizendo, vá, siga o seu coração, siga a sua vontade, siga o que lhe aprouver, porque você já não faz parte mais do meu aprisco. É uma ovelha que não tem mais direito de retornar a esta casa, a este caminho. E quem faz esse julgamento não é um homem, não é uma mulher, não é um pastor, não é um líder de jovens, não é um líder de louvor, mas o próprio Deus. E aí, nós percebemos uma coisa.
a bem-aventurança do praticante. Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. O que significa ser bem-aventurado diante de Deus? O que significa estar na presença do Senhor? Perseverar na lei perfeita da liberdade. Certa vez, uma outra pessoa pregando aqui nessa tribuna, já esse ano, disse que todos nós somos servos de algo. Alguns escolhem ser servos do pecado, outros escolhem ser servos de Deus. E quem escolhe ser servo de Deus tem a perfeita liberdade. A liberdade de viver conforme Deus planejou para as nossas vidas. A liberdade de viver essa boa obra. A liberdade de ser bem-aventurado na presença do Senhor. Aquele que observa atentamente a lei perfeita, persevera nela, pratica, é abençoado em tudo o que fizer. Se ele planeja algo, esse algo que essa pessoa planejou está conforme a vontade de Deus. Porque ele está perseverando na palavra, ele está vivendo em oração, ele lê a Bíblia, ele conhece o que Deus tem planejado para a vida dele, para a vida dela. Então ele pratica, ele não apenas lê, ele pratica. E se pratica, ele está conforme Deus tem planejado para nós. Ele vive o Evangelho, ele não apenas lê, ele não apenas conhece de ouvir falar, ele não apenas conhece de ser um crente que está na igreja aos domingos. Eles têm proximidade com o Senhor. Toda vez que lê a Bíblia, o Senhor te revela algo novo. Te mostra uma faceta da palavra, um novo termo, uma nova mensagem através desses escritos tão antigos que todo dia se renovam. Parece até um paradoxo. Como é que algo tão antigo pode ser tão novo ao mesmo tempo? No momento de oração, estava ali conversando com os irmãos e o irmão disse: como é que pode o Novo Testamento está tão permeado desse termo, o termo imoralidade sexual? Como é que já naquela época, que era uma época também de povo pecando, pessoas se prostituindo, pessoas se entregando a desejos carnais, já se escrevia tanto de algo que é tão atual nos nossos dias hoje, de imoralidade sexual e de outros temas que também são sensíveis. A palavra que nos leva à verdadeira liberdade e à plenitude da vida é Cristo, o Verbo vivo. Aquele que lá no primeiro capítulo de Gênesis estava com Deus criando todo mundo. Aquele que é apresentado no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, como a ação criadora de todas as coisas. O verbo é imperativo. O verbo é ação. O verbo é prática. E é disso que Tiago está nos falando aqui essa noite. Está nos falando para que a nossa religiosidade, para que a nossa vida com Deus, para que a nossa presença no Evangelho seja autêntica. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu próprio coração, a religião deste é vã. Jesus, toda vez que estava pregando,
toda vez que estava cercado pelo povo e era confrontado por um fariseu, por um saduceu, por um sacerdote, por um doutor da lei, ele apresentava este e a sua religiosidade como algo falho, como algo imperfeito, como algo incompleto. Os fariseus tinham orgulho de chegar nas esquinas e com o rosto deformado por conta do seu jejum, mostrarem que estavam jejuando, mostrarem que estavam orando. Os fariseus tinham orgulho do momento em que eles iam entregar os dízimos no templo. Faziam festa, faziam um show. E ao mesmo tempo Jesus os corrigia. Olha, a oferta daquela viúva foi maior. Ela ofertou com fé, ela ofertou tudo o que tinha. A religião pura que Tiago fala não está no templo exclusivamente. Não está numa aparência de religiosidade. Ou como o próprio Jesus diz, não é um sepulcro caiado. A religião verdadeira é se preocupar com aqueles que necessitam. É ter uma vida de generosidade, de empatia, que é fruto do Espírito. Essa definição que Tiago traz da religião pura e imaculada, que é manifestada em amor e compaixão, visitar as viúvas, visitar os órfãos, apoiar aqueles que estão necessitados, levar uma cesta básica para aquele que tem fome, levar um medicamento para aquele que está doente e não tem condições de comprar, visitar aqueles que estão internados no leito do hospital, trazer uma palavra de conforto para aquele que está em sofrimento, ser aquele ombro amigo para aquela pessoa que necessita. É essa a verdadeira religião que Tiago fala. Ele citou os órfãos, ele citou as viúvas. E ele frisa bastante ser incontaminado com o mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos dele. Nós vivemos nesse mundo, mas estamos aqui de passagem. Quando qualquer um de nós faz uma viagem turística para outra cidade, para outro estado, para outro país, nós vamos lá e nós conhecemos a cultura de outro povo, mas nós não vivemos a cultura de outro povo. Assim somos nós espiritualmente aqui nessa terra. Nós estamos de passagem, nós somos turistas, então nós não devemos absorver a cultura desse mundo. Tenho certeza que os irmãos já ouviram falar o seguinte: como é que o povo que saiu do Egito passou 40 anos no deserto? O povo que foi libertado por Moisés, lá do Egito, eles passaram 40 anos no deserto para percorrer um trecho que hoje, se for percorrido a pé, não demora mais do que uma semana. Cerca de 240, 250 quilômetros aproximadamente. E eles passaram 40 anos no deserto. O deserto, para o povo hebreu, liderado por Moisés, Arão e Midian, não era um deserto para tirar eles do Egito. Era um deserto para tirar o Egito do coração deles. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Tão verdade é isso, que aquele povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida. A gente vai, faz a leitura de Êxodo, faz a leitura de Números, faz a leitura de Deuteronômio e percebe que aquele povo que saiu do Egito, junto com Moisés, todo ele morreu no deserto. Exceto Caleb. Caleb, que foi o sucessor, Caleb e Josué, que foram os sucessores de Moisés, esses entraram na terra prometida. De resto, todo o povo que saiu do Egito morreu.
Morreu por veneno, morreu por praga, morreu engolido pelo deserto, morreu por diversas causas. E o povo que nasceu no deserto, que não conheceu o Egito, que não conheceu a bonança do Egito, que não conheceu a prosperidade material que o povo hebreu tinha no Egito, esse entrou na terra prometida, porque nasceu no sofrimento do deserto. Nasceu sob a nuvem de dia e sob o fogo de noite. A religião genuína que Tiago vem falar aqui é justamente refrear a língua, segurar o nosso impulso, segurar a nossa vontade de falar a primeira coisa que vem à cabeça. Cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas. E ainda assim, se guardar dessa corrupção do mundo. O Egito, que não saiu do povo hebreu no deserto, o Egito que impediu o povo hebreu de entrar na Terra Santa, é o sofrimento desta terra que nós vivemos hoje. A fé autêntica se traduz em um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. Como pode um filho de Judá, descendente de um carpinteiro, conhecer tanto a Bíblia, ter vivido no deserto, ter fugido de uma caça a jovens nascidos e ainda assim ser o Filho de Deus? Como pode Deus abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua honra, de seu trono para viver como homem entre nós? Ele veio para ser um exemplo. Ele veio para nos dar o exemplo. Ele veio para nos mostrar como viver. Para ser o exemplo de homem perfeito nessa terra. A promessa de que por um homem sairia o pecado do mundo, de que por Cristo, o sacrifício perfeito, o pecado seria perdoado, é justamente sobre isso. Sobre nós termos o caráter de Cristo em nós. Nós termos em Cristo um exemplo de vida. E aí, para que não fique só nas minhas palavras, para que nós também possamos aplicar um pouco, como é que nós podemos cultivar a disposição de ouvir a Deus e se submeter à palavra? Primeiramente, nós devemos buscar a Ele. Ele nos chamou, nós aceitamos o seu chamado, nós dissemos sim, eu aceito Cristo como único e verdadeiro Salvador. Nós fizemos uma profissão de fé e fomos batizados. Tem alguns jovens aqui que ainda estão no processo. Tem outros que ainda vão iniciar, mas em sua maioria nós fomos batizados. Esse batismo é uma aliança que foi feita com Deus. Uma aliança de que nós nos comprometemos a buscar a Ele. É um reconhecimento de que em nossas vidas tem áreas que precisam ser transformadas. Nós vivemos uma vida que precisa ser transformada. Nós cometemos atos, nós temos posturas que precisam ser corrigidas. E essa transformação é a prática do Evangelho. É a santificação que nós vivemos cada dia nessa terra. É também uma forma de demonstrar essa religião autêntica. Não é uma religiosidade, é a nossa fé em Cristo. É a nossa fé em Deus. Pelo amor e pela compaixão para com os necessitados. É uma forma de que nós diariamente podemos aplicar os ensinamentos da palavra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, onde quer que nós plantemos o nosso pé, onde quer que nós levemos a nossa mão para realizar algum trabalho. Essa é a manifestação que Cristo espera de nós. Essa é a vida de santidade
que nós devemos buscar. E para concluir, irmãos, Tiago, nesse trecho, capítulo 1, dos versículos 19 a 27, ele nos desafia a ter essa fé autêntica, a ter essa fé transformadora, a buscar essa vida de amor, de compaixão, de santidade, de temperança, um estilo de vida que honra a Deus, para que nós não sejamos meramente ouvintes. Nenhum de nós veio aqui apenas para ouvir. E eu não falo cada um de vocês deve ser um pregador. Não, cada um de nós tem um talento, tem um dom, tem uma aptidão, tem uma habilidade específica diferente que Deus nos deu. E nós devemos colocar esta habilidade ou estas habilidades para o trabalho da obra. Se eu estou aqui hoje trazendo essa mensagem, não é por honra minha, não é por glória minha, é para a honra e glória de Deus. Se tiveram pessoas aqui louvando, cantando, tocando algum instrumento, cuidando que tudo esteja funcionando corretamente, não é para a honra e glória dessa pessoa, é para a honra e glória de Deus. Alguém fez a limpeza desse templo, para a honra e glória de Deus. Alguém montou todos esses equipamentos, esse som que está funcionando aqui para vocês, é para a honra e glória de Deus. Alguém mantém tudo em ordem, alguém mantém tudo preparado, deixou tudo organizado para que este momento de louvor e adoração pudesse ser apreciado por vocês e pudesse ser dedicado ao nosso Deus. É isso que Tiago nos chama a fazer. Dedicar nossos bens, nosso tempo, nossas habilidades, nossos dons, nossos talentos para o Senhor. E isso não quer dizer que nós devemos passar 24 horas por dia, 7 dias por semana no templo, não, irmãos. Até porque muitos de nós têm uma família para cuidar. Muitos de nós têm um trabalho secular que deve cumprir uma escala, seja de 6 horas, seja de 8 horas, 12, 24, vai depender da ocupação e do trabalho de cada um. Mas que no nosso tempo livre, no qual nós não estamos cuidando da nossa casa, nós não estamos no nosso trabalho ou na nossa escola, nós possamos também dedicar ao nosso Senhor, nós possamos também dedicar àquele que se sacrificou por nós. Porque se sacrificar por alguém bom é muito fácil. Agora quero você ver se sacrificar por um pecador, por alguém perdido. Somente Cristo foi capaz de realizar esse sacrifício. Somente Cristo, seguindo a ordenança de seu Pai, Deus, pôde e tinha autoridade para fazer esse sacrifício vicário por nós. Nenhum de nós merecia isso. Nenhum de nós tinha sido chamado ou tinha o direito de buscar a salvação. Mas pela misericórdia e pela graça do Senhor, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos dizer: eu sou salvo, eu sou um servo de Deus. Eu estou buscando ao Senhor no meu tempo, conforme a sua vontade. E aqui eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor. Agradeço por poder estar aqui mais uma vez, falando dessa palavra maravilhosa. Agradeço também por que Ele me salvou.